Com relação à prevenção de intrusão, julgue os itens subsequentes. Os sistemas de prevenção de intrusão embasados em rede são incompatíveis com aqueles que têm base em estação, o que impossibilita a existência de sistemas híbridos. Bem, pessoal, para responder esse tipo de questão, a gente tem que conhecer os chamados sistemas de detecção ou de prevenção de intrusão. Então, convido vocês agora para a gente fazer uma leitura sobre esse assunto. Acompanha comigo. Para quem não conhece, quando a gente fala sobre segurança da informação, existem os chamados IDS, que são os sistemas de detecção de intrusão. E a função, obviamente, de um IDS, como o próprio nome diz, detectar uma intrusão, é funcionar como se fosse um alarme. Ele monitora uma rede ou um determinado sistema ou máquina quanto a algum tipo de atividade mal intencionada ou algum tipo de violação nas políticas de segurança que foram implementadas. Então tenta imaginar um IDS como se fosse um alarme da rede, certo? Qualquer tipo de atividade ou de violação maliciosa detectada vai ser normalmente relatada ao administrador de segurança daquela rede, que vai receber um alerta que, olha, ali naquele momento tem uma possibilidade de intrusão, uma possibilidade de invasão. Então é bem a ideia de um alarme que eu instalo na rede ou num computador para disparar quando há uma possibilidade de invasão, certo? Existem variações dos sistemas IDS. Existe o que a gente chama de HIDS, que é um sistema de detecção de intrusão baseado em host, quer dizer, diretamente na máquina. São aqueles que rodam, então, diretamente no sistema de computação que está sendo monitorado e não na rede como um todo. Aí nós chamamos de HIDS, baseado em host, baseado naquela máquina, naquele terminal que está sendo monitorado. Agora, existem também os NIDS, que são os Network. Aí já é baseado em rede, faz a detecção de intrusão, funciona como um alarme, mas de toda a rede, ele opera em toda a rede. São aqueles, então, que oferecem segurança dentro daquela rede que eles estão operando. Quer dizer, um alarme da rede, quando há uma invasão na rede, eles vão disparar. Existem também, pessoal, o que a gente chama de sistemas híbrido, que operam na rede, mas que podem operar também em máquinas específicas com mais alocação de recursos. Quer dizer, operam na rede de uma forma mais branda e numa máquina específica que se exige mais segurança, opera de forma mais restrita, alertando para sinais que não são indicativos normalmente, mas que às vezes podem indicar um tipo de invasão. Então, sim, existem também os sistemas híbridos. Agora, existem também uma variação do IDS, quer dizer, um tipo de IDS, que também é um IDS, mas é uma variação, é um subtipo de IDS que nós chamamos de IPS, que é o Sistema de Prevenção de Intrusão. A diferença do IPS, pessoal, o Sistema de Prevenção de Intrusão, é que, primeiro, ele é considerado um sistema de detecção de intrusão também. Então, ele pode ser operando em rede, ele pode operar num host ou pode operar de forma híbrida, certo? Os dois, no caso, vão monitorar o tráfego da rede e as atividades que são mal intencionadas naquela rede. Até aí é igual para o IPS e para o IDS, certo? Agora vamos às principais diferenças. É que ao contrário do sistema de detecção de intrusão do IDS, que é apenas um alarme da rede, o IPS, que é o sistema de prevenção de intrusão, ele é colocado em linha e ele é capaz de impedir uma atividade mal intencionada ou até bloquear uma intrusão detectada, enquanto o sistema IDS tradicional, ele só soa o alarme para o administrador e o administrador vai lá tomar uma ação. O IPS já toma essa ação sozinho, quer dizer, ele é proativo. E a gente tem IPS também baseado em rede, baseado em host, que é só naquela máquina, naquele terminal, naquele computador específico, e também tem sistemas IPS híbrido, que operam a princípio na rede, mas com mais ênfase em determinada máquina ou em determinadas máquinas que operam naquela rede. Então existe também o IPS, que é em rede, o in-host e o híbrido. Agora um detalhe importante para a gente lembrar de novo, ó, IDS é só um alarme. Dispara o alarme dizendo que tem uma invasão, vai lá o administrador e toma uma atitude. O IPS é proativo. Além de detectar a invasão e disparar o alarme, ele já toma uma atitude para impedir que aquela invasão continue. Essa é a grande diferença que temos aí do IPS,
que, como eu disse, pode operar em rede, host ou híbrido. Então, quando a gente volta na questão, que a questão dizia, os sistemas de prevenção de intrusão, que são os IPS, né, embasados em rede, são incompatíveis com aqueles que têm base em estação, o que impossibilita a existência de sistemas híbridos. Está errado, pessoal. Quando nós temos sistemas IPS, tem aqueles que são basados em rede, tem aqueles que tomam como base os sistemas IDS de host, mas tem aqueles híbrido, que operam na rede de uma forma e com mais ênfase em um host específico. Aí são chamados sistemas híbrido. Então está errado ele dizer que eles são incompatíveis. Não, sistemas IPS de rede são compatíveis com sistemas IPS operando em host e podem funcionar de forma híbrida, isto é, em conjunto. Por isso nós estamos marcando essa questão como errado. Questão interessantíssima aí sobre dois termos que estudamos aqui, o IDS, que é o sistema de detecção de intrusão, apenas o alarme, e o IPS, que além de prevenção de intrusão, que além de ser um alarme, ele toma uma atitude para impedir que aquela invasão continue na rede, no host ou operando de forma híbrida, como a gente viu nas explicações. Certo, pessoal? Mais uma